Jane. Gente, na nossa sala tem alguém chamado Enia Andrade? Tem, professora. Obrigada. Acabei de autorizar. Professora, a Cauana está tentando entrar. Eu já autorizei. Deixa eu ver aqui. Agora. Pronto. Boa tarde para quem eu não consegui falar. Boa tarde, professora. E aí, Boa Lana, tarde, com saudade, hein, professora. Lana? Eu só vou pedir assim a vocês que eu tenho 2 criancinhas de 4 patas em casa, então hoje talvez a gente escute aí alguns ruídos. Tranquilo, professora, sem problema. Professora, a Érica Emanuele está aguardando, diz que já faz um tempinho. Está pedindo para a senhora aceitar. Pede para elas entrarem novamente, porque para mim não está aparecendo não. Tá bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gente, a gente já tem 25 pessoas na sala. Vamos começar? Marcamos para as 17, né? Tá todo mundo avisado, né, Jane? Sim, pode começar. Vamos começar. Boa tarde a todos. Eu vou entrar com o celular também, porque eu vou projetar aqui o questionário, mas aí eu quero ver vocês. E aí vamos combinar uma coisa, gente. Como a gente não está presencial, eu vou pedir a vocês o seguinte: quem acertar, bota um joinha aí na tela, só para eu medir aí como é que tá, só para eu aferir como é que foi o desempenho de vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota a mãozinha aí para a gente ir tirando as dúvidas. Jane,
a gente tem alguém que possa nos ajudar marcando o gabarito. Vocês vão marcando aí individualmente, né? Porque o ideal seria alguém marcar o gabarito e depois colocar lá no grupo para quem faltou. Porque eu tenho certeza que não vai entrar todo mundo. Verificar se as questões estão corretas. Alguns eu e mais algumas, acho que mais. A gente só vai confirmar com a senhora se estão certas as nossas respostas. No direito aqui, no direito. Mônica já entrou, senti falta de Mônica. Ela falou comigo mais cedo. E eu não estou vendo Mônica aqui, pastor Laércio. A Mônica está, professora, com o Ivan. É verdade, verdade. Ela já está. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Agora, vamos fazer assim, não digam a resposta olhando para o questionário, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui. Já abri ele aqui. Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Bora lá. Primeira questão. Visualizar. Pronto, deixa eu ocultar aqui. Agora, tá bom, né? Com base no funcionamento familiar da visão sistêmica, assinale a alternativa correta. Aí ele está pedindo com base no funcionamento familiar da visão sistêmica. Quem quer ler? Vocês responderam? A gente vai direto para a resposta? Como é que vocês querem fazer? Professora? Oi, estou ouvindo. Boa tarde. Você pode fazer como costuma fazer na própria aula, trazer todo o reporte teórico em relação às alternativas e focar na alternativa correta, no caso do porquê ela está correta e afins. A galera está pedindo aí para... Ótimo. Daquela forma mesmo que é feito na sala de aula, professora, é excelente. Pronto, então vamos lá. Então, eu vou precisar de vocês para vocês me ajudarem a ler, tá certo? Bora uma pessoa aí para ler. Olê, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Feliciana, querida. Pode falar. Você não pode ver Pode que ler. estou aqui com um penteado bem exótico, que eu vou para um evento daqui a pouco. Bora lá. Uau! Uau! A questão número 1. Com base no funcionamento familiar da visão sistêmica, assinale a alternativa correta. Letra A. As reações das famílias a expressões externas se igualam a padrões consistentes que são definidos como universais e incluem confusão, regressão, reorganização e crescimento. A gente já vê que aí está errado, né? Porque nenhuma família tem como base universal confusão e regressão. Então, se a gente for por eliminação, essa questão está errada. Então, letra A errada. Letra B, segundo Betson, a comunicação se baseia conversação, um modo especificamente humano de se relacionar e com essas contribuições o olhar voltado ao sistema terapêutico familiar desenvolve alternativas, perspectivas e mudanças. Mamãe vai para a aula, depois eu te rezo o texto, viu? Tá. Ok, essa questão também está errada, né? A comunicação ela não se baseia especificamente nessa questão humana de se relacionar. Betson, ele é considerado aí o pai da terapia sistêmica familiar pelos trabalhos que ele começou introduzindo justamente com pacientes esquizofrênicos, né? Então, a gente não poderia dizer que essa daí está correta. Certo.
Letra C. Apenas a rede da família mantém interações que reafirmam responsabilidades e papéis, neutralizam desvios de comportamento e favorecem a resolução de problemas. Errada. Errada também. Letra D. O processo que engloba todo o sistema de crenças e regras pode ser referido como construção de mitos. Vamos lá, quem acertou? Letra D. Eu. Bota o A joinha. correta é a letra D. Exatamente. Vou ler a segunda também, depois alguém continua. Um ponto de vista da psicologia de família, o apoio familiar é relevante para a socialização e a aprendizagem dos filhos, pois os pais são conhecidos como modelo positivos, à medida que, letra A, se mostram empáticos no que se referem à promoção do afeto, aos cuidados e à transição de conhecimentos. E aí? Gente, fecha o microfone. Quem não está falando, fecha o microfone para não ficar ruído. Eu acho que Solange pediu a vez aí. Solange levantou a mão. Quer tirar alguma dúvida, Sol? Ok, não. Gente, então a questão correta é a letra A, né? Se mostram empáticos no que se refere à promoção de afeto, aos cuidados e à transmissão de conhecimentos. Sim. Vamos lá, terceira questão. Professora Cláudia, por que que na segunda a letra C não está correta? Porque Vamos assim, lá. tem um pouco a ver, né, no caso. Pavimentam os caminhos para a adaptação de sua prole ao meio em que vivem, adotando estratégias punitivas quando for conveniente. Vamos voltar aqui. Do ponto de vista da psicologia de família, o apoio familiar é relevante para a socialização e aprendizagem dos filhos, pois os pais são concebidos como modelos positivos à medida que pavimenta os caminhos para a adaptação da sua prole ao meio em que vive, adotando estratégias punitivas quando for conveniente. Conveniente para quem? Para as crianças ou para os pais? Além dessa questão ela ser dúbia, a gente não consegue encontrar um sentido aqui quando a psicologia da família fala que essa família ela tem que fornecer para os filhos amparo, cuidado, conhecimento, ensinar. Então, quando a questão ela traz aqui a questão positiva, os modelos positivos que os pais eles têm que os pais têm que demonstrar, a gente vai perceber aqui, ó, que se mostram empáticos no que se refere à promoção de afeto. Os pais, os fatos dos pais deles terem empatia com os filhos, em alguns momentos não significa dizer que eles não vão educar quando for necessário, mas não quando for conveniente, entendeu? Ok? Não, ok, eu não marquei ela não, mas era só para tirar dúvida. Ah, tá. Vamos lá, gente. A gente está na 3, né? Isso, vou ler. Vai. Com base na abordagem da terapia sistêmica, julgue as afirmativas abaixo. Primeira, a abordagem sistêmica é introduzida na psicologia por uma diversidade de profissionais insatisfeitos com a prática e não a partir da academia. Segundo tal abordagem, a intensidade da repetição de padrões está relacionada ao nível de similaridade
particularidades de cada indivíduo, membros de uma família. Terceiro, cada família tem conteúdos que vão sendo herdados ao longo do ciclo de vida familiar, conhecidos como encaudados Lealdades visíveis, visíveis, perpassando perpassando gerações. por gerações. Quem acertou? Qual é a questão correta, gente? Eu acho que é a 2. 2 e 3. A 3. A 2 e a 3, perfeito. Por quê? Cada família tem conteúdos que vão sendo herdados ao longo do ciclo da vida familiar. Lembra que a gente discutiu muito a questão dos modelos que vão se repetindo de pai para filho? Muitas vezes, naquela família, o adolescente ele começa a usar, ele começa a beber. Quando você vai investigar dentro daquela família, um pai, um tio, um avô já era alcoólatra. A questão 2, segundo tal abordagem, a intensidade de repetição de padrões está relacionada ao nível de similaridade de cada indivíduo, membro de uma família. O que vai acontecer aí com esses padrões familiares? Eles vão se repetindo. Na verdade, essa segunda é uma extensão da terceira. E a primeira, por que a primeira está errada? A abordagem sistêmica é introduzida na psicologia por uma diversidade de profissionais insatisfeitos com a prática e não a partir da academia. Não, a abordagem sistêmica ela surge justamente de um movimento aí onde haviam alguns questionamentos sobre o próprio processo terapêutico, onde a gente viu lá, inclusive tem uns 2 slides onde a gente fala disso. Os médicos eles não queriam o envolvimento da família porque eles achavam que atrapalhava o processo. A própria terapia era vista como algo individual, né? E aí eles entendiam, os primeiros teóricos entendiam que esse olhar ele precisava se ampliar, mas isso não significa dizer que era com os profissionais da área, entenderam? Ok, gente? Ok. Gente, como a gente está à distância, quem tiver dúvida, vai falando, escreve no chat, tá? A gente vai discutindo por aqui, beleza? Professora, tem 3 meninas querendo entrar. A Divina, a Wésila e a Daniele. Aqui, para mim, só estava a Antonilde. Eu acabei de autorizar, acabei de aceitar. Só tem ela. Pede para esse pessoal sair e entrar novamente. Eu já entrei, eu já estou aqui desde a segunda questão. Divina. Eu também já Perfeito. cheguei. Perfeito, Divina. Vamos lá. Terceira questão. A quarta, não é? É a quarta, professora. Quarta, desculpa, a quarta. Bora lá. Num grupo, seja ele composto por um sistema familiar social, institucional ou ainda um grupo terapêutico, observa-se uma estrutura na qual há uma distribuição complementar de papéis e posições, que condensam as expectativas, necessidades e crenças de cada um de seus membros. Dessa forma, ao longo da evolução de um grupo, alguns papéis são assumidos pelos membros, sendo um desses papéis o de sabotador. Assinale a alternativa que descreve as características do membro que assume esse papel. Qual papel que a questão aqui está querendo, o que eles estão pedindo aqui? É o papel do sabotador. O que eu vou pedir a vocês é o seguinte, gente, olha só. Tem muito texto, mas isso aqui, como é prova de concurso, é para complicar mesmo, é para você tem que ter atenção na hora de ler. Então, assim, esse texto todinho, ele faz uma breve introdução, mas o que ele está pedindo aqui? Qual é o papel desse sabotador no processo grupal lá, no processo da família? Eita, que o meu mouse não está obedecendo. Espera aí, gente. Vamos lá, quem pode ler aí as alternativas? Me ajudem aí, gente, porque eu estou desde 8 horas falando.
Alternativa A. O indivíduo que desempenha esse papel através de inúmeros recursos, resistências, procura obstacularizar os andamentos idosos na tarefa grupal. Em geral, o papel é assumido pelo indivíduo que seja portador de uma excessiva inveja e defesa narcisista. Letra B. Neste caso, toda a maldade do grupo fica depositada em um indivíduo que, se tiver uma tendência pré-depositário, até vir a ser expulso, ou que, aliás, é comum. Nessas situações, o grupo sairá em busca de um novo indivíduo que desempenhe esse papel. Gente, aqui a gente já vê que essa questão está errada, né? Está anulada, né? Vocês conseguem compreender isso, né? Nessa situação onde existe um caso que tem alguém na família dessa forma, o grupo vai sair, o grupo vai procurar um outro indivíduo que desempenhe esse papel totalmente desconexo da questão, né? Vamos lá. Letra C. Consiste na função de indivíduo provocar uma perturbação no campo grupal, através de um jogo de intrigas, por exemplo, assim mobilizando papéis dos outros. Esse indivíduo consegue dramatizar no mundo exterior a reprodução da mesma configuração que tem no seu grupo interior, bem como a dos demais que aderiram a esse jogo. Letra D. Cabe ao portador deste papel mostrar mais manifestamente daquilo que o resto do grupo pode estar, de forma latente, pensando ou sentindo. Tal comunicação não é feita somente através da voz, mas também por meio de linguagem extraverbal, das dramatizações e silêncios. E aí, gente? Letra D. Letra Vamos lá. A. A letra A. A letra A. Eu achei um pouco confuso, então para mim era C. Perfeito. Mas eu não estava bem certa. Perfeito. Qual é a resposta, professora? É a A ou a B? Letra A, gente, tá aqui, tá marcado aqui, ó. Agora, o que é que eu percebo? Quem fez a atividade e pesquisou e estudou, acertou. Mas vamos lá, vamos tirar a dúvida. Aqui a gente viu que essa questão aqui, ela já está anulada, né? Vamos ler aqui. O indivíduo que desempenha esse papel através de inúmeros recursos de resistência procura obstaculizar o andamento exitoso da tarefa grupal. Em geral, o papel é assumido pelo indivíduo que seja portador de uma excessiva inveja e de defesas narcisistas. Gente, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que entender? O que é o sabotador nesse processo? É porque Patrícia está caindo, ela está saindo e entrando, tá? Qual é o papel do sabotador nesse processo? Ele vai colocar muita dificuldade, ele vai criar resistência, nada presta, só presta se ele participar, se ele estiver fazendo. Então, assim, vocês só conseguiriam responder essa questão se entender o papel desse sabotador. E aí a questão A, ela traz descritivamente esse papel, logo as demais estariam anuladas. Professora, tem 2 alunos que estão pedindo para entrar, que já fizeram o que a senhora pediu, mas não está conseguindo, não. É a Val e o Misael. Mas aqui, para mim, inclusive, vocês estão vendo minha tela, né? Ó, não tem ninguém aqui, ó. Tá vendo? Tem algum microfone ligado. Gente, tem microfone ligado. Está dando microfonia. Desliga o microfone, por favor. Vamos lá.
É para ler a quinta questão, professora? Leia, minha filha, por favor. Para a terapia familiar sistêmica. Letra A. A família é como um sistema ativo regulado por regras impermeáveis e permanentes. Aí eu pergunto para vocês, nessa questão, essa palavra aqui, hipermeáveis, ela se coloca como algo que faz parte do contexto da terapia sistêmica familiar, gente? Não. Não. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Letra B. A família é a soma de uma série de comportamentos individuais desligados entre si. Eu posso dizer que esse é um sistema desligados entre si. Eu estou grifando aqui, é só para a gente ser mais rápido, tá? Também não. Não. A terapia é um processo transformador, curativo, na medida em que redefine corretamente os papéis familiares. Bora lá. Continuar, letra D? Uhum. A família é um sistema aberto, social e auto-organizado, constituído por várias unidades ligadas ao conjunto. Partindo dessa letra B, eu posso dizer que essa aqui ela está correta? Cadê? Sim. Partindo da letra D, eu posso dizer que a letra C está correta? A letra C, não. Por quê? Eu estou colocando aqui, ó, o cursor em cima. A terapia é um processo curativo. Bora. Observador neutro. Tem alguém falando? Tem alguém tentando falar? Então, vamos lá, gente. Olha só. A paraterapia familiar sistêmica, o que o enunciado aqui está pedindo? Para que a gente defina, né, de acordo com todas essas questões, o que define aqui a terapia familiar sistêmica? Eu posso dizer que a terapia familiar sistêmica é um processo transformador, curativo, na medida que redefine corretamente os papéis familiares. Diante de tudo que a gente estudou, qual é a questão que melhor define o processo terapêutico da terapia sistêmica familiar? É uma questão de leitura e interpretação. É a letra D mesmo, professora. É a letra D. O terapeuta é um observador neutro que interpreta o sistema familiar pelo funcionamento inconsciente de cada membro da família. Lógico que não, né? A gente sabe que essa prática ela não existe mais. No início existia sim a interferência da psicanálise, mas depois alguns teóricos, alguns estudiosos começaram a utilizar de outras estratégias outras estratégias terapêuticas, outros formatos para poder olhar para essa família com um olhar muito mais objetivo, científico. Por isso que a gente tem aí a presença do sistema, desses dois conceitos que a gente trabalhou lá do Batson, que é a questão da visão sistêmica, do olhar sistêmico, e qual é a outra teoria, que a gente viu? A teoria de sistemas e a...
Pessoal, eu pedi, assim, abri para a gente fazer a revisão, só que assim, eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem também, porque está dando a impressão de que vocês estão esperando a resposta. Se for esperar a resposta, eu não vou dar a resposta. Eu vou sair, vou parar a apresentação e vou perguntar para vocês qual é a questão correta. Porque aí é fácil demais. Então, vamos lá. Quais são os dois conceitos que cientificamente embasam a terapia familiar? Dois dos muitos que a gente estudou, mas os dois principais. Eu falei sobre um, que é a questão da teoria de sistema. Qual é o outro? Professora, me perdi aqui na questão. Qual é? A sexta, né? Gente, é cibernética, tá? Então, vou colocar aqui. Mas essa vai ser a última questão que eu vou explicar para vocês. Eu preciso que vocês compartilhem comigo, tá? Porque eu estou tendo a impressão de que, assim, ninguém fez e vocês estão esperando a resposta. A quinta questão é muito simples. É para a gente escolher qual é a alternativa que melhor define a terapia familiar. Então, aqui está dizendo, a família é um sistema aberto social, auto-organizado, porque cada família tem a sua própria regra, tem seus próprios valores, a sua própria instituição, constituído por várias unidades ligadas no conjunto. Essa família, ela interage com outros grupos sociais, mas entre elas, eles são um sistema aberto. Ok? O terapeuta é um observador neutro que interpreta o sistema familiar pelo funcionamento inconsciente de cada membro da família. A gente sabe que não é assim, que a prática terapêutica da terapia sistêmica familiar, eles não vão observar só o ponto de vista inconsciente dos seus indivíduos, mas o próprio funcionamento objetivo ali, o funcionamento real daquela família. Ok? Então, vamos lá. Uma pessoa para ler a sexta questão. Eu vou ler. Sobre psicologia da família, assinale a alternativa correta. A psicologia da família consolidou uma identidade que focaliza os processos interfamiliares, considerando díades e tríades e uma família como uma unidade. B. A participação da família é fundamental em acompanhamentos psicológicos de crianças, uma vez que o comportamento dos pais e outros adultos que compartilham a residência refletem no dela. C. Do ponto de vista dinâmico, a terapia familiar auxilia nos papéis mal definidos, como filhos desempenhando papéis paternos e pais formando alianças com filhos, excluindo o outro membro do casal. E D. A terapia familiar pode melhorar as habilidades necessárias de cada indivíduo para o funcionamento familiar saudável. Quem acertou essa questão? Letra D. Letra D. Perfeito. Letra D. A sétima questão, coloquem aí no chat a resposta. Tem 36 pessoas na sala. A sétima questão, qual é a questão correta? Coloquem aí. Vamos lá. Psicologia da família, fecha o microfone. Psicologia da família é especialidade fundada nos princípios da teoria sistêmica. Fecha o microfone, rapidinho. Psicologia da família é especialidade fundada nos princípios da teoria sistêmica, tinha acabado de falar, encarando a família como um sistema dinâmico, vivo e em constante desenvolvimento, considerando que a psicologia da família se volta para as pessoas no contexto familiar,
pode-se afirmar que seu foco está nas emoções, pensamentos, comportamentos, necessidade de modo geral, formação profissional centrada nas pessoas. Nessa vertente de depreensão, marque a alternativa que contempla corretamente a série relacionada com o foco da família, da psicologia da família. Então, vamos lá. Letra C, né? Aí a gente vai ver a questão das emoções, a questão dos pensamentos e dos comportamentos. Por quê? Se eu fosse aqui colocar a 1, a 3 e a 4, eu ia desconsiderar a questão dos pensamentos. Maria de Jesus entrando. Tá? Aqui. Estão vendo aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Só dá um joinha, não abre o microfone. Aqui ele colocou, o autor colocou emoções, pensamentos, comportamento, necessidade de modo em geral, formação profissional. Onde tem 5, está eliminado, né? É isso, gente? Lógico, a letra C está correta. Alguém tem dúvida em relação a essa questão? Alguém ficou com dúvida? Quer perguntar? Ok. Então, estou entendendo que vocês entenderam essa questão. A 8ª, qual a questão correta? Opa, beleza. Vamos ver, Lidiane, por que não é a letra B? Vamos lá. Ou a letra C. Na terapia familiar, as fases dos ciclos vitais se dividem em vida adulta, casamento, família com filhos, ninho vazio e família da maturidade. Individuação do adulto, carreira, casamento, família com filhos. E aí, letra C, individuação do adulto, casamento, nascimento do primeiro filho, família com filhos pequenos, família com filhos adolescentes e família da maturidade. Individualização, profissionalização, casamento, nascimento do primeiro filho, família de maturidade, independência adulto, vida profissional, casamento, nascimento do primeiro filho e vida e família da maturidade. Então, letra C, ok? Lidiane, tu colocou qual letra? A letra B foi por causa do ninho. Eu marquei errado, professora, era a letra C. Eu digitei errado. Perfeito. Então, vamos lá. Eu pensei que tinha sido por causa daqui do ninho vazio. Vamos lá, 9ª questão. Quem pode ler? Aqui. Já que ninguém se manifestou, eu vou ler, para ir adiantando o tempo, porque senão, se for esperar, o povo não... Lá vai, professora. Para responder a questão de número 9, em 20/10/2022, RS, 36 anos, Prime Gesta, compareceu à unidade básica de saúde para sua segunda consulta de enfermagem de pré-natal. Durante a coleta de dados, confirmou que seus ciclos menstruais eram regulares e sua última menstruação tivera início em 26/7/2022 e relatou que vinha se alimentando bem e estava bem disposta, mas estava sentindo desconforto devido à presença de corrimento, prurido genital e dor discreta a urinar, há cerca de uma semana. Informou ainda que morava com seu companheiro na mesma casa onde residiam mais 3 parentes. Durante o exame físico,
Ao realizar o exame especular, o enfermeiro constatou a presença de moderada quantidade de corrimento esbranquiçado, de aspecto flocular, aderido em parte à parede vaginal, hiperemia da mucosa vaginal. Finalizando a consulta, entre outras ações, o enfermeiro tomou as providências necessárias frente às alterações observadas, realizou as orientações pertinentes e iniciou a elaboração do genograma apresentado a seguir. Observe o genograma. Aí, com base no genograma apresentado, é correto afirmar que a. O racionamento de CA e PS é conflituoso. PA é dependente química. C. IA está grávida. D. O relacionamento de ES e JA é muito estreito. Letra E. AS, ES, AA e PA residem juntos. Aí o que eu queria falar para vocês? Esse genograma eu trouxe para vocês para que a gente discutisse em sala, porque o que é que eu percebi lá na banca? A gente vai ter 2 genogramas que vão trazer alguns símbolos distintos. O genograma da área médica e o da área da psicologia, tá? Eu queria que a gente discutisse isso em sala. Lógico que essa questão não vai cair, mas eu acho que seria importante. Beleza, Ivan. Vamos ver aqui. Ivan já respondeu aqui qual seria a letra. Essa aqui, gente, por incrível que pareça, esse texto todinho, ele tá refletido nessa palavrinha aqui, ó. Cadê primigesta, né? Onde é que tem aqui? Peraí, deixa eu procurar aqui. Aqui, primigesta, tá? O que é que significa essa palavra? Essa palavra, ela resolve toda a questão. Essa palavra aqui é a mulher que está grávida pela primeira vez. Então, todas essas questões aqui são para confundir. IA está grávida. A questão correta é a letra C, tá? Ivan, tu colocou o quê, Ivan? Deixa eu ver aqui. Isso, a letra C, perfeito. É a letra C, né, gente? Vocês estão falando em relação ao 8º. Ok, então, perfeito. Vocês acertaram, tá? Letra C. Mas essa já de cara eu sei que não vai cair, era só para a gente discutir a diferença desse genograma lá, para vocês entenderem. Tá? Vamos lá, para a 9ª questão. Observe o genograma de uma família residente na área de abrangência de uma unidade básica da saúde, elaborado pelo enfermeiro da equipe da saúde da família, apresentado a seguir e assinale a alternativa correta. Aí vamos lá. O que é que eu queria que vocês fizessem? Que vocês estudassem esse símbolo, esse aqui, e para a gente poder identificar qual é a resposta correta agora, gente. Vocês acertaram essa? E e F tem um relacionamento muito estreito, ou seja, tá aqui, ó. Tá vendo? Não, né? Porque eu não estou compartilhando. Desculpa, gente. Mas não está vendo em símbolo da professora. Desculpa. Ó, agora vocês estão vendo, né? Olha só. Esse carnaval todinho, mas a resposta está aqui, ó. E e F. Se a gente for olhar para o que está aqui, a gente não tem um sinal de alguém que seja gestante, como é o de cima. Então, a resposta aqui eu já eliminaria. C e G já faleceram. Então, quando eu procuro C aqui e G, eu já vejo símbolos diferentes. Logo, eu não posso dizer que eles faleceram. A e B são idosos. Tá vendo aqui?
símbolos diferentes, então eu não posso equiparar e colocar na mesma condição. Para eu dizer que está na mesma condição, os símbolos deveriam estar iguais. Vocês concordam com essa lógica? K é filho adotivo de FG. Aí vamos lá, vamos buscar K. K tá fora, ó, gente. K tá fora, tá vendo? I, E e F tem um relacionamento muito estreito, letra E. Alguém quer comentar, quer perguntar? Oi, Lidiane, fala. Não entendi, professora, porque assim, nesse caso da simbologia, né? A senhora falou que tem que ser iguais, mesmo sendo homem e mulher? Não, aí eu estou não falando entendi. do gênero. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui, o que a questão está dizendo aqui é o seguinte: A e B são idosos. Para que o símbolo identifique que tem duas pessoas idosas ali, eu teria que identificar através de um sinal. Quando é homem e mulher, eles têm um sinal distinto para identificar o gênero, não é isso? Se é homem, se é mulher. Mas se os dois são alcoólatras, o símbolo não vai ser o mesmo? Se os dois têm uma relação muito íntima, não vai ter? Ô, Ivan, pode falar. Oi, Mônica. Fala, Mônica. Não, então, pronto. Até aqui. Tu entendeu agora ali? Entendi, professora, agora entendi. Bora, Porque Mônica. mesmo sendo homem ou mulher, mas tem que ter a simbologia do lado que especifica o mesmo tipo assim, o mesmo uso, dependência. Eu não estou sabendo explicar direito. Mas eu estou entendendo que você entendeu. Tá bom. Bora, Mônica. É. Deixa eu ver aqui. Ó, esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui. Tá vendo esse símbolo aqui? Vocês estão vendo? Sim. Perfeito, perfeito. Mas esse aqui, ele é um genograma da área médica. Tu entendeu? Esse é o genograma da área médica. Isso é para complicar a questão. Na verdade, IA está grávida. É porque, professora, no enunciado, é igual a como a Mônica está falando. O enunciado está falando sobre RS, 36 anos, primigesta. E aí, no enunciado do genograma, tem IA. É a mesma coisa? A senhora está entendendo? No enunciado, fala sobre RS, 36 anos. E no genograma, tem IA. Mas se é RS, então o genograma é relacionado a ela, ao RS. É isso que a gente está na dúvida. Eu também fiquei pensando. Peraí. Elidiane, mas no final da. Lidiane, só que no final da questão, ele fala para você observar o genograma. Pois é, mas é o genograma do paciente. O paciente é o RS, primigesta. Então está falando que ela está grávida. Não, o genograma não é dela. Vamos lá, É de não quem? tem Eu não entendi problema agora. não. Agora Vamos lá. entendi. Vamos lá, peraí. Para responder a questão pessoal. do RS, 36 anos, filho, compareceu à anuidade médica. Durante a coleta, confirmou seus ciclos menstruais. Só um momentinho, gente. Peraí, vamos revisar.
Gente, olha só. O case que o enunciado traz é de RS. Esse símbolo aqui, eu pesquisei, é de grávida. Se for olhar para o genograma médico, o que a gente vai fazer? Eu vou anular essa questão. Eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, porque, de fato, a questão que a Mônica está trazendo faz sentido. Só que aqui, essa questão, inclusive, eu bati ela em 3 plataformas que eu pego questões de concurso, entendeu? E essas questões elas passam por uma validação. Inclusive, quando elas sofrem reprovação, essas questões tem lá, dizendo se essa questão foi anulada, enfim. Eu vou anular essa questão aqui, Mônica. Faz sentido. Aham. PA é dependente química, né? Aqui, né? Entendi. E foi isso que eu também marquei. Eu pensei desse jeito, como a Mônica. Gente, porém, ela tá com candidíase. Aí, ó. Isso aí é questão de interpretação. Eu colocaria tranquilamente que é a resposta mesmo, que ela tá grávida. Porque aí ela tá com candidíase, aí não tem prova nenhuma que ela é dependente química. Nenhuma. E a questão de RA, se no genograma tivesse essa questão, vocês estão indo pela letra, mas tem que interpretar o genograma, porque questão de concurso, eles fazem isso mesmo. É para baricar mesmo a cabeça da pessoa. Só que você tem que olhar o genograma que está ali, né? E o significado da interpretação da questão. Então, ela está com cândida, grávida, é a primeira coisa, né? Inclusive, eu também acredito que deve ser observado de acordo com o que está falando. Observe o genograma. Então, ele não pediu. Pessoal, vamos fazer um acordo aqui. Essa questão já foi anulada, ela não vai cair, é porque nós ainda temos 10 questões pela frente. O que vocês acham de seguirmos adiante? O que vocês acham? Vamos seguir? Ela pode até... Sim, vamos. Professora, ela pode ser até anulada, só que faz sentido a questão da observação do genograma. Por quê? Já que é uma questão bem elaborada e até confusa, mas se houvesse outra resposta, o próprio que aplicou a prova, o que foi que construiu a questão, teria as respostas dizendo que ela teria sido cancelada, essas questões. Então, olha, Mônica, eu vou fazer assim, Mônica, eu prometo a vocês que até segunda-feira eu dou uma revisada nessa questão e dou retorno, porque agora me pegou. Para mim fazia total sentido, eu não tinha olhado por esse lado que a Mônica, porque eu me baseei pela consulta dela ao médico, pelos sinais que ela estava trazendo de uma pessoa grávida. Vamos fazer assim, para a gente não deixar, porque eu acho que isso é importante, fomenta conhecimento. Eu vou dar uma pesquisada e retorno para vocês. Isso é concurso, banco é isso, é interpretação, é como Patrícia bem falou, a gente tem que, de fato, uma palavra muda todo o contexto, mas eu não me sentiria confortável de desconsiderar essa questão do símbolo lá. Eu vou voltar, se for o caso, eu procuro aí a ajuda dos universitários aí, da sistêmica familiar, mas a gente fecha essa gestalt aí, vamos deixar ela bem redondinha. Tá certo, Mônica? A gente segue e eu dou um retorno, viu?
Ou seja, ela não vai cair. Ok, professora. Ela fica anulada. Tá certo? Ok. Mas essa outra aqui vocês entenderam, né? A de E e F, que tem um relacionamento muito estreito. Sim, professora. Tranquilo. Mônica. Tá bom, tá certo. Obrigada, Mônica. Vamos lá, gente. Essa professora tem paciência. Observe os... Gente, o computador, o microfone aberto, minha gente. Observe Observe os 4 símbolos abaixo, relativos à ferramenta genograma. As coisas andam mais rápido, entendeu? Muito utilizada na Eu abordagem. Yasmin, vê bem o que o Willa me quer. Feliciana. Liga o microfone, meu Liga o povo. microfone, Feliciana. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o microfone, gente. Peraí. Ai. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Observe os 4 símbolos abaixo, relativo à ferramenta genograma muito utilizada na abordagem familiar da estratégia saúde da família. Ok? Respectivamente, gente, vocês conseguiram? Qual é a letra? Letra A, professora. Letra A. Foi fluido. Letra A. Para vocês. Aline, deve ser a tua internet, Aline, porque eu parei de apresentar agora. Vou voltar, tá? Bora lá. Letra A. Divórcio, relacionamento estreito. Desavença, relacionamento dominante. Alguém respondeu diferente? Apareceu. Ok, Aline. Vamos lá, 12. Sobre a psicologia familiar, complete as lacunas abaixo. A família é mais do que a soma de seus membros. É um sistema vivo com leis próprias de funcionamento. Essas leis configuram uma estrutura com a dupla capacidade de, ou seja, flexibilidade para mudar com o passar do tempo e de que garante a estabilidade do seu funcionamento ao longo do ciclo vital. Assinale a alternativa que dá sentido correto ao parágrafo. Vamos lá. Aí, essa questão aqui, gente, é extremamente importante que a gente possa entender o texto. Quando eu digo aqui, configura uma estrutura com a dupla capacidade, ou seja, flexibilidade, eu estou dando uma continuidade ao termo anterior. Eu estou explicando algo que eu já disse aqui. Se eu for falar de fluidez, tem a ver com flexibilidade. Fronteira tem a ver com flexibilidade. Flexibilização, homofogênese, gente. Para mudar com o passar do tempo. Qual é a questão correta dessa questão? Letra D. D de dado. D de dado. Perfeito. Ok? 13ª. Leia com atenção. Falar sobre família com foco de intervenção exige aprofundar a discussão sobre o que é uma família e como ela pode servir ou não de recurso em programas de intervenção. Falar sobre família exige problematizar um elemento básico do processo de intervenção, a comunicação
técnicos que atuam na intervenção e a população-alvo, da perspectiva metafísica, redes de parentesco que se estendem para além do grupo consanguíneo e da unidade doméstica para esferas mais amplas, da perspectiva temporal, as pessoas se inserem em uma sucessão de gerações, possibilitando projeções para o futuro ou resgates de elementos do passado. Considerando isso, colocar V ou F. Coloca aí para mim no chat para eu saber quem foi que acertou, que aqui é letra B. Verdadeiro, verdadeiro e F. Falso, né? A terceira e a última verdadeira. Vamos lá? Perfeito. Muito bem, gente. Perfeito. 14. Os procedimentos utilizados na avaliação psicológica variam de acordo com o contexto e o processo da avaliação. A terapia familiar estimula o pai a priorizar o trabalho em detrimento da família. Marque a alternativa correta. Vamos lá? E aí, gente? Quem acertou essa? Letra B. Teve Ivanete, colocou a letra A. Ivanete, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos lá. Olha só. Presta atenção aqui nessa frase. A terapia familiar estimula o pai a priorizar o trabalho em detrimento da família. Não, ele não pode priorizar o trabalho. Mesmo que o trabalho seja para ser provedor da família, mas ele não pode priorizar o trabalho. Até porque vocês já trabalharam organizacional e vocês sabem que quando o sujeito ele prioriza o trabalho, mesmo que a justificativa seja prover uma família, mas existem coisas muito mais importantes, que é a presença, que é o afeto, que é a educação, que é a orientação, enfim. Faz sentido? Faz, professora, eu compreendi agora. Faz. Obrigada. Pastor Laércio quer falar, pastor Laércio. A pastor Laércio apareceu, eu estava perguntando pelo senhor. Quer falar, pastor? Não, é justamente essa questão aí, é que a família é tão importante que ele trabalha por causa dela, né? Isso. Mas ele não pode fazer o contrário, né? Priorizar o trabalho em detrimento dela. Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. 15. Hoje, num contexto cultural em franca transformação, homens e mulheres que se aventuram na procriação vão fundar sua família e construir-se como pai e mãe em relação a um bebê. A estrutura simbólica marcada por essas transformações está presente desde antes do nascimento do bebê e é em relação a ela que vai ocorrer seu processo de tornar-se sujeito. Então, esse textinho aqui é um enunciado introdutório, tá, gente? Onde é que eu vou focar? Analise as assertivas abaixo no que diz respeito às possíveis características do laço entre pais e filhos na contemporaneidade. Pensadas a partir de uma análise psicanalítica contemporânea, tá? Então, vamos lá. Trata-se de um fenômeno diferente em que, sintomaticamente, nos deparamos com um exagero, como esses pais atuam, renunciaram à sua criança narcísica, eles se reconhecem como castrados, estão eles mesmos em uma posição de onipotência fálica. Essa questão seria uma questão para vocês darem uma lidinha, darem uma pesquisada. Todos vocês já trabalharam a disciplina de psicanálise, acredito eu. Os filhos, estes sim, que vêm lhes apontar uma falta, o que os pais encaram como falta imaginária, ou seja, um defeito a ser consertado.
esses pais extremamente narcísicos se interessam por filhos sujeitos e eles encherão dos objetos oferecidos ao consumo infantil pelo mercado para que a falta seja sempre representada. Vemos, então, atualmente um narcisismo que se transmite de pai para filho, que a questão da diferença e da falta é transmitida. As consequências disso são... a não entrada ou extrema dificuldade de estar no campo do desejo, bem como a não resolução edípica que mudaria a posição do sujeito. Assinale a alternativa que traz assertivas correspondente a uma análise contemporânea apoiada na psicanálise sobre o laço entre pais e filhos. Quem acertou aí, gente? Lidiane, Lana, Sandra. B. Cadê o nosso psicanalista da sala que não respondeu? Ivan, cadê você, Ivan? Ok, gente? Então, a 2 e a 5, né? As consequências disso são a não entrada ou extrema dificuldade de estar no campo do desejo, bem como a não resolução edípica que mudaria a posição do sujeito. E a 2, os filhos, estes sims, que vêm lhes apontar uma falta que os pais encaram como falta imaginária, ou seja, um defeito a ser consertado. Gente, olha só, a gente discutiu sobre a questão das famílias, algumas vezes na sala, mas, sobretudo, a posição que esses filhos ocupam no imaginário desses pais. Desde até a escolha desse filho, desde quando essa criança ela aparece na vida desses pais, quando a mãe se dá conta que está grávida. O que está por trás? O que a gente pode falar? O que está por trás dessa criança que não chegou ao mundo, mas que para os pais eles idealizam, eles projetam, eles sonham. Depois que essas crianças eles vêm para o convívio desses pais, como é que essa relação tem se dado? Quando a gente fala lá, porque aí a gente teria que estender essa discussão, mas se a gente fosse discutir sobre o processo narcisismo, do processo narcisismo primário, o investimento dessa mãe com essa criança, a posição desse pai nessa relação triangular, a interdição dessa regra, dessa lei. Então, quando a gente olha para as configurações das famílias nos dias atuais, a gente percebe que isso se perdeu. O pai, em algumas famílias, em alguns modelos familiares, eles não têm mais aquela função que... Eita, Jesus! Eles não têm mais aquela função que em outras épocas tinham. O pai agora, mesmo sendo lá o portador do falo, tendo o poder, tendo a lei, ele não é mais visto. Muitas famílias, essa representação ela não existe mais. E aí os pais, com essas falhas aí, digamos, no processo narcísico, acabam passando isso para os seus filhos também. Ok, gente? Bora lá. Alguém lê para mim agora 16. A família representa o grupo social primário que influencia e é influenciado pela cultura, ambiente social e características individuais de seus membros. Quando a família está em desarmonia e surgem conflitos complexos que acabam não sendo resolvidos, o grupo pode recorrer à terapia familiar que visa 2 pontos. A. Melhorar a comunicação familiar, estimulando cada membro a criticar o comportamento inadequado do outro que compõe a família. B.
compreender o papel de cada indivíduo no bom funcionamento da dinâmica familiar, estimulando o diálogo e o respeito ao outro. C. Compreender a importância do diálogo familiar, buscando a verdade entre os membros, independente da forma como expresse os seus sentimentos. E D. Promover o autoconhecimento em nível individual, revelando os defeitos de cada membro que compõe o núcleo familiar. Letra B, né, pastor? B. Obrigada, pastor. Aqui tá fácil, né, gente? Dezessete, né? Bora lá, gente. Aí vamos para as discursivas agora. Quem fez as discursivas, vou pedir para vocês. Quem fez as discursivas, lê aí para a gente, vamos lá. O que são as terapias narrativas na terapia sistêmica familiar? Oi, Valdemira, pode falar. Valdemira, gente, quem respondeu essa questão? Vocês fizeram essa atividade, gente? Professora, fiz, mas é aquela questão, eu peguei resposta pronta para estudo. Mas vamos lá, vamos ver se está dentro, vamos ver se está coerente. Envolve identificação e compreensão dos discursos pessoais, familiares e culturais associados ao problema, os processos de desconstrução e questionamento das narrativas que limitam ou constrangem a família e a reautoria ou elaboração de novas histórias para ressignificar as dificuldades. O que é que acontece no processo terapêutico familiar? Essas narrativas, muitas vezes, elas chegam distorcidas. Cada membro da família tem uma narrativa muito própria. É a sua verdade, é aquilo que lhe toca, é aquilo que lhe atravessa, é aquilo que é importante para ele, é aquilo que lhe incomoda, mas muitas vezes essa narrativa, ela não é uma narrativa que pode ser colocada no lugar do outro. Quando a gente fala de terapia de casais, por exemplo, até não precisa nem a gente ter experiência com o trabalho de grupos familiares, mas principalmente o pessoal que trabalha na igreja, que ouve casais, que sabe como é que chega, pastor Laércio, as narrativas dos casais quando estão em conflito. Essas narrativas, elas vêm muito com conteúdo que é muito próprio, traz muito conteúdo inconsciente, é aquilo que eu levo, do meu ponto de vista, é a minha verdade. E aí, por que a terapia narrativa, ela traz uma proposta de desconstrução disso? Para que o sujeito ele consiga entender, modificar o sentido dessa narrativa a partir do olhar para o outro, a partir de entender a narrativa do outro também. E aí isso acaba fortalecendo esse processo. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso, Lidiane. Você trouxe a descrição formal. Professora, eu vou ler aqui a que eu fiz também. As terapias de narrativas visam capacitar as famílias e indivíduos a redefinirem suas histórias, promovendo mudanças positivas e construindo uma visão mais rica e satisfatória de si mesmo e de suas vidas. Tem uma técnica chamada storytelling que alguns terapeutas familiares têm utilizado. É uma técnica que eles utilizam para dar um novo sentido às histórias. E aí a técnica da storytelling traz como propósito modificar o cerne central dessa narrativa. E aí traz todo mundo para essas histórias, não deixa ninguém de fora, é uma nova história que é contada a partir do ponto de vista de cada um.
são técnicas que você, quando você começa a ouvir, você vê o enfrentamento, a resistência, muitas vezes a agressividade na própria forma de falar, e aí a técnica ela vem contribuir com isso. Eu acho que foi Ivan que pediu para falar. Ivan ou Mônica, ou Ivan ou Mônica, é porque eu estou vendo a foto de Ivan aqui. Fala, Ivan. Perfeito, perfeito, Ivan, perfeito. E aí, o que acontece? Eu estava conversando outro dia lá com o pessoal lá na clínica, e aí a gente tem atendido uma jovem, ela é casada, uma jovem casada, e aí quando ela chega, ela diz assim, a história que ela traz é que ela está casada há 17 anos e ela não quer mais permanecer casada. E aí ela, toda terapia, todo encontro que ela tem, ela só fala do marido. Ela só fala do marido, não, mas porque ele é grosso, mas porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele... Enfim, aí eu questionei, né? Eu estava falando para a terapeuta. Eu disse, mas vamos lá, qual é o foco dessa terapia? O foco é ela ou é ele? Por que ela traz tanto ele e a história dela? E aí, quando a gente vai para a anamnese, que a gente vai investigar a história dela, e aí a gente tem uma história, ela é uma moça que foi adotada, essa moça foi devolvida para um orfanato, porque a moça que pegou ela, a pessoa que pegou ela não pôde criar, e aí deixou ela na casa de 2 idosos que eram conhecidos dessa pessoa. Então, assim, gente, é uma história assim, é uma história bem de sofrimento, uma história muito sofrida. Ela tem N situações assim que precisa ser trabalhada, porque é uma pessoa que não se relaciona socialmente, é uma pessoa que tem vários gatilhos. Então, se a gente fosse trazer esse case real para a terapia sistêmica, se a gente fosse trabalhar do ponto de vista da terapia familiar, ela trazendo essa queixa do marido, com certeza, do esposo, com certeza a gente teria que trazer essa filha adolescente que ela tem, teríamos que trazer esse esposo também para escutar, correlacionar essas histórias de cada um e dar um novo sentido, criar novas narrativas. Vocês entenderam? Obrigada, Ivan, obrigada. Ivan, coloca a tua resposta, se você quiser, aqui no chat, porque pode servir de orientação para o pessoal. O que é que vocês acham, gente? Aí vamos lá. A partir do texto lido, responda sobre o processo terapêutico narrativo, desconstrução, reconstrução e consolidação, descrevendo cada etapa. E aí, essa é uma técnica da terapia narrativa, né? Esse processo de desconstrução. E aí eu queria que vocês que vocês trouxessem como que vocês pesquisaram. Eu passei 2 textos sobre isso, e isso também tem no slide. Eu queria ouvir vocês agora. Porque, inclusive, deixa eu avisar para vocês. As questões discursivas, elas vão valer 40% da nota da prova, tá, gente? Então, estudem essas questões discursivas, ok? Pode falar, Aline. Perfeito. Professora, eu respondi essa questão de acordo, assim, com a minha compreensão diante da leitura do artigo em si e dos conteúdos que estão lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala desse conceito de perspectiva de terapia narrativa, né? Até os próprios colegas já citaram, que eu falo sobre esse desenvolvimento
de uma nova perspectiva que o indivíduo vai criar ali sobre a sua história de vida, sobre o seu contexto familiar e afins. E dentro desse processo terapêutico, a desconstrução, que é o primeiro conceito trago aí na questão, ele vai envolver essa questão mesmo de questionar e desafiar o indivíduo a pensar sobre aquelas narrativas que até então estão sendo dominantes e que estão limitando ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E a partir desse momento, o terapeuta, juntamente com o indivíduo, eles vão começar ali a buscar e identificar essas crenças e esses imensos significados, diversos significados que estão ali dentro daquele contexto familiar, que estão ali dentro daquela perspectiva que o indivíduo está vivendo, que estão se tornando prejudiciais. A reconstrução, ela vai entrar nesse cenário até mesmo diante do próprio conceito da palavra. A partir desse momento, eu vou criar, eu vou reconstruir uma nova perspectiva, uma perspectiva mais saudável, através aí da exploração de todos aqueles recursos e experiências que o indivíduo até então tem vivido, né? Que o indivíduo até então apresentou ali naquela terapia, naquele contexto ali de terapia, naquele contexto terapêutico. E a consolidação, ela vai ser esse estágio final desse processo terapêutico, em que essas novas narrativas que foram elaboradas, elas vão passar a ser literalmente integradas e fortalecidas, para que o indivíduo ele consiga ter essa base sólida para o crescimento dele, para que ele possa ter um crescimento contínuo aí dentro do seu contexto familiar. Perfeito. Foi isso. Perfeito, Aline. Obrigada. Perfeito. Eu coloquei aqui um conceito a partir de um artigo formal para vocês, porém, eu prefiro que vocês expliquem com as palavras de vocês. Não é obrigatório trazer bonitinho do jeito que está aqui, porque aqui vocês vão decorar. Eu quero que vocês tragam o conceito da terapia narrativa a partir da compreensão de vocês. O que é essas narrativas no processo terapêutico? O que significa essa terapia narrativa? Essa técnica de desconstrução, reconstrução e consolidação. Já estamos acabando, gente. Já estamos acabando. Vamos lá, gente. Desculpa, gente. É porque aqui do lado tem um cachorro e quando ele sai... Eita. Estamos onde? Ok. Estamos na questão da desconstrução, reconstrução e consolidação como técnica da terapia narrativa. Gente, alguém, Lidiane, alguém tem dúvida? Respondeu diferente? Quer contribuir? Ô, Cláudia, eu vejo assim que uma coisa importante é a gente também ter em mente que na terapia a desconstrução não é o terapeuta que vai fazer, ele vai ajudar ao cliente, né, ao paciente, a perceber a sua narrativa e desconstruí-la. A reconstrução também não é o terapeuta que vai fazer, eles que têm que fazer a reconstrução com os recursos que vão surgindo na terapia, né? E a consolidação, e a consolidação da mesma forma, né? Então, são sempre eles. O terapeuta é um mediador aí, né?
Por isso que quando o casal ele está lá na terapia, no conflito, de repente eles começam a discutir, começam a falar de forma, cada um defendendo seu ponto de vista, e aí o terapeuta ele tem a obrigação de, naquele momento, até certo ponto, ele deixar que aquilo ali aconteça, que aquelas pessoas elas possam se ouvir, e a partir daquelas narrativas, ele, como mediador, ele fazia intervenção, mas ele trazendo essas pessoas para essa escuta deles mesmos, para que esse processo de desconstrução possa acontecer de forma natural. Mas ele reclama demais, ele fala, reclama, ok, mas o que você está fazendo para mudar essa história? O que é que você está fazendo de diferente, ou o que você está fazendo que potencializa a atitude assim do outro? Né? Então, é um processo que realmente o terapeuta ele tem que ter muito manejo, ele tem que ter muito tato, que é para nem induzir um comportamento, uma narrativa, uma fala desnecessária, mas fazer com que o processo aconteça. Isso tem dentro da terapia com casais. Geralmente eu faço uma pergunta, numa sessão eu faço uma pergunta que é muito interessante. Eu pergunto, por exemplo, para ele: o que você faz que desperta o pior da tua mulher? O que você faz e fala que você percebe que desperta o pior dela? E aí inverto, né? E você? O que você faz que desperta o pior da tua esposa? E aí a gente pôs. E aí, o que você faz, geralmente, que desperta o melhor dela? Perfeito. E aí, ou seja, está levando eles e leva a eles a perceberem a construção e o que precisa ser reconstruído. Então, é interessante. Perfeito, perfeito, pastor, obrigada. Simule um caso clínico fictício onde as etapas da questão anterior estejam presentes. O que é que eu queria que vocês fizessem? E aí, se vocês quiserem mandar para o meu WhatsApp, vocês podem mandar, ou manda para a Jane. É um texto pequenininho, não precisa vocês fazerem um textão, mas onde vocês me coloquem o que acontece em cada etapa, na etapa da reconstrução, na etapa da desconstrução e na etapa da consolidação. Essa questão, para vocês, ficou clara para vocês? Porque isso vai cair na prova, tá, gente? Ficou. No caso bem aqui, professora, do caso clínico fictício, como é familiar, no caso de família mesmo, né? Isso. Consultório, a família, fulana de tal. Num momento dessa narrativa, como é que se dá esse processo? Como é que vai acontecer? Vocês vão criar, não precisa fazer um textão, pode ser aí 3 parágrafos. O que acontece nessa fala durante esse processo de reconstrução? O que acontece na fase lá da consolidação e na fase da desconstrução, tá? Alguém tem alguma dúvida? Mandem para mim, porque nossa prova é quarta-feira, então tem tempo. Para mim tá bom. Só vou ter dúvida na prova. Manda para mim que eu já faço. Manda para mim que eu já faço uma análise. Olha só, aí a última questão eu coloquei um genograma bem grande, bem complexo, mas aí também o que é que eu pedi para vocês? Nessa questão, eu pedi para que vocês observassem o genograma e criassem uma história fictícia a partir dos símbolos disponíveis. Vocês podem escolher apenas 2 símbolos, tá? 2 símbolos. A gente aqui, nesse genograma, a gente tem vários dados, certo? A gente tem aqui... A gente tem aqui caso de doença, a gente tem aqui profissões, a gente tem aqui N situações que a gente poderia. Vocês escolhem apenas 2 símbolos para vocês trazerem uma história fictícia. Uma história
pequena, não precisa ser nada grande também, mas que possa refletir a interpretação de vocês sobre esse quadro. Oi? Professora, pode ser, porque aqui, pelo que eu vi no genograma, é uma formação de uma nova família, né? Uhum. Divórcio. E aí forma-se nova família, então pode pegar a partir daí, nesse caso, essa formação da nova família, né? Pode ser, pode ser. Tá, porque eu achei interessante esse genograma. Ô, Tá. Cláudia, quando você fala assim, não precisa ser nada grande, você pensa em quê? Quantas linhas, aproximadamente? Porque cada um pode interpretar diferente. Né? Isso, que vocês tragam em até 6 linhas, de forma bem explicada, de forma bem objetiva e direta, 6 linhas. Tá. 2 símbolos que vocês escolheram nesse genograma e que vocês vão contar essa historinha, entendeu? Vocês vão criar lá uma história em cima daqueles 2 símbolos. A anterior também, né? Do caso clínico. Fictício. Isso, exatamente. Exatamente. Professora, essa eu não respondi, porque realmente eu não consegui compreender. Certo. Você só vai ter que dar uma olhada nos símbolos do genograma, que estão todos aqui explicitamente, e criar uma história usando esses 2 símbolos. Entendeu? Mais ou menos. Val, tu vai dar uma olhada nesse genograma. Olhando esse genograma, quais são as informações que você consegue perceber? Me diga aí. Vamos lá. Eu não sei se é porque está bem apagadinha e eu não consigo. Cláudia, eu vejo, por exemplo, aí a senhora de 58 anos do lar, ela está hoje ligada, casada, né, provavelmente com o mestre de obras que é aposentado. Perfeito. Aí eu vou colocar Dona Florinda casada em um relacionamento conjugal com seu Zezinho da padaria. E aí, o que mais que a gente pode ver aqui? Os 2 são separados, né? Ela já teve um relacionamento com o metalúrgico, o seu Joaquim metalúrgico, e o mestre de obras lá já teve um relacionamento também com uma outra pessoa que mora em residente em outro município, coisa assim. Exatamente. Tanto que a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Não está aparecendo. Estão vendo o cursor aqui? Não está aparecendo, não está compartilhado. Não está? Não está compartilhado. Espera aí. Compartilhar. E agora? Não. Agora sim. Pronto. Val, você está conseguindo ver agora? Val? Oi, professor. Eu estou aqui aumentando, porque o meu notebook deu problema, eu estou vendo pelo celular. Tem problema não, tem problema não. Você aumenta a figura, você aumenta. Aí, ó, olha aqui. O que você vai ter que, o que você vai escolher aqui? Você vai olhar. A gente tem aqui várias situações que a gente poderia escolher para criar um case fictício, tá? Ó, tá vendo? O que você vai precisar é olhar os símbolos e criar a historinha, criar a narrativa, tá? O que você vai fazer é só explicar a partir do que você está vendo. Olha aqui, ó, a formação da nova família, tá vendo? Professora Cláudia, no caso aqui, ó, o metalúrgico, aqui é o homem, né? O quadrado homem. Aí é casado com essa mulher de 58 anos, que é uma mulher do lar. Olha o sinalzinho aqui. Tá vendo aqui o sinalzinho? Esse aqui? Tá vendo eu apontando aqui o sinalzinho? Não está aparecendo você apontando. Não está aparecendo, não. Eu que estou mexendo com a seta aqui, ó. Não. Não, gente. Tá aparecendo. Vamos lá, agora. Quando é só um corte, é separado, mas aqui tem agora dois sim, cortes. agora está aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Pronto.
Vai, professora. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem até escolher apenas um integrante nesse genograma para poder explicar. Gente, vamos lá. Se vocês pesquisarem lá os símbolos, vocês vão conseguir. O que é que representa esse símbolo aqui, esse pedreiro aqui? O que é que representa esse símbolo? Ele é fumante. Ele está ligado a quem aqui na relação? Ele está ligado a quem aqui? O pedreiro está O que significa esses dois pontinhos aqui, esses dois tracinhos? Pois é, isso aí que eu não achei o significado. Ele está divorciada. A filha, esse cara ele é casado com a filha dessa nova família que esses de cima formou. Que esses aqui formaram. Isso, tá aí ele casou com ela, que se divorciou, e ela casou com outro cara que divorciou. E dos dois relacionamentos que essa mesma teve aqui, ela teve 2 filhos, não é isso? Exatamente, a formação de uma nova família. Olha aqui, ó. Tá aí esse daqui cortado significa morte. O homem morreu, quem foi que morreu ali? Tá vendo aqui o círculo em torno deles, ó. Vocês podem escolher qualquer um desses personagens e trazer um case fictício. 6 linhas explicando, escolhe pelo menos 2 símbolos, apenas 2 símbolos, só para eu entender que vocês entenderam que compõe dentro de um genograma essa simbologia. O que é cada símbolo desse? O que representa essa leitura? Vocês fizeram esse trabalho em sala. Ok, professora. Val, cadê Val? Oi, Val. Oi. Tu entendeu agora, Val? Mais ou menos, professora. Qual é a sua dúvida ainda? Diga. Acho que sim. Diga, qual é a sua dúvida ainda? Não, deu para eu entender. Eu estava entendendo a primeira etapa aqui do relacionamento dos dois. E aí, quando vem aqui para baixo, que aí complica tudo, eu tenho que ficar aumentando no celular e eu me perco onde eu estou. Olhe, faça assim, foque no casal separado, a história de vida de cada um deles. Sim. Faça assim, se ficar mais fácil para você, mande para mim no WhatsApp, no privado, e aí eu vou dando as orientações para você direitinho. Tá certo? Tá bom. Tá bom, obrigada. Ivan. Oi, Mônica. Passe. Compartilha, compartilha, querida. Aí vocês podem focar só nesse, tá? Vocês podem focar só nesse casal. Eu quero que vocês não precisam fazer análise do eu coloquei ele grande assim, para ter uma variedade de exemplos que poderiam ser trabalhados por vocês. Mas não é tudo, é apenas 2 pontinhos aqui no genograma. Continua, Mônica, porque senão eles vão achar que é tudo. Pode Não, continuar. agora eu compreendi, professor.
Sim, pode ser. Aí agora você para, porque tem o restinho e a galera tem que entender o restante do genograma. Tem que ler. Tudo ok. Obrigada, Mônica. Certo. E aí, gente? Vamos pensar, vamos trabalhar nisso aí. Mônica, obrigada, viu? Pois é, minha gente, foi muito bom, prazer estar com vocês. Um beijo, Que minha bom, gente. Solange, que eu estou lhe ouvindo. Eu já ia perguntar por você, cadê Solange? Estou aqui desde Olha,